Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Michele. Muitos me conhecem, muitos sabem da minha história, pessoas que conviveram comigo, pessoas que sabem da minha luta, né? Que sabem que não é fácil, não foi fácil. Mas eu tô aqui hoje para falar um pouquinho da minha história para você. Às vezes, você está aí passando por algum problema ou passando por alguma situação que você não sabe o que deve fazer ou que não vê uma saída em relação a esse problema e que você fica perdida, você fica confusa, você fica como se você estivesse dentro de um túnel e não visse essa luz do fim do túnel. Bem, eu passei muitas vezes por isso. Não sou a melhor pessoa em falar sobre isso, mas a minha experiência, o meu testemunho pode ser para você algo que vai te ajudar muito, que vai fazer você enxergar uma outra situação, enxergar um outro motivo para viver, né? E o que eu quero dizer é assim, eu tenho apenas 44 anos, eu tive um filho com 16. O meu filho era tudo na minha vida. Ele foi meu primogênito, o nome dele era Maicon Cardoso. E graças a Deus eu tive minha mãe, eu tive a minha avó, eu tive uma família que me ajudou muito quando eu descobri que meu filho sofria de uma deficiência. Eu descobri que ele era especial. Ele tinha apenas 8 anos de idade e na época os médicos falavam que ele morreria com 10 anos. Imagine para uma mãe que um filho é tudo para uma mãe, né? E aí, de repente, escutar da voz de um médico que o seu filho vai morrer. Pois é, foi o que eu escutei. E aí começou a correria a favor da vida. Graças a Deus, Deus me deu pessoas muito queridas, que se eu for falar o nome dessas pessoas, eu vou encher esse vídeo de nomes, mas todas sabem quem me ajudou, quem não me ajudou, quem esteve do meu lado, quem não esteve. Eu quero agradecer de coração a essas pessoas e que Deus abençoe cada uma de vocês por vocês estarem ao meu lado, no momento que eu mais precisei. E aí, voltando ao assunto do meu filho, quando ele tinha 8 anos, eu descobri que o meu filho tinha uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. Mas, Michele, o que é isso? Bem, essa doença é uma doença rara, é uma doença que, quando a criança vai se tornando adolescente, pré-adolescente, os músculos do corpo vai atrofiando e de vez ela crescer, né, como um adolescente normal, uma criança normal, ela se regride. Então os braços se entortam, as pernas param de funcionar, os quadris param de funcionar, os pés entortam, as mãos não abrem. E os órgãos de dentro do corpo vai também, com o passar do tempo, vai progredindo, né? Vai parando. Então, quando eu descobri que meu filho tinha essa doença, eu simplesmente morri. Verdade, eu morri. Eu parava a noite inteira acariciando as pernas do meu filho e não acreditando que um dia o meu filho pararia numa cadeira de roda. Pois é. E para completar, essa doença era uma doença muito rara, né? Naquele tempo, ninguém sabia da doença. Ninguém sabia o que poderia realmente acontecer. Ninguém sabia, na realidade, quais os fatores que agrediam aquela doença.
E aí nós fizemos a biópsia para comprovar, porque hoje em dia tem várias Duchennes, mas naquele tempo, uma criança que era diagnosticada com distrofia muscular de Duchenne era uma criança que poderia ter sido diagnosticada no passado com paralisia infantil. E perante a medicina, essa doença vem da mãe. É uma doença materna. É uma doença que a mãe que passa para todos os filhos do sexo masculino. De 1000 sexo masculino que nasce, uma criança nasce com esse problema. E começaram as pesquisas para saber da onde que veio, né? Porque vinha da mãe. E graças a Deus eu tive médicos ótimos, perfeitos. E eu fui encaminhada para o Hospital das Clínicas, e ali no Hospital das Clínicas eu fiz vários exames, eu fiz vários DNAs, para saber se essa doença vinha de mim. Porque a mulher, ela produz um gene X e Y. Acho que é isso. E aí, eu fiz os exames e, pela medicina, não fui eu a causadora da doença. E aí, na época, eu questionei, né? Eu questionei os médicos, falei para os médicos o que era essa doença, né? E eles falaram, eu falei para eles, mas então pode vir do pai, né? Se não veio de mim, essa doença vem do pai. Lógico, se não vem da mãe, automaticamente vem do pai. Isso é lógica. Mas a resposta que eu tive foi que não vinha do pai aquela doença, que vinha da mãe. Aí eu cheguei para a doutora e falei para a doutora, mas doutora, eu não tenho essa doença. Eu fiz os exames, o meu filho que é do meio fez os exames e nós não temos essa doença. Como pode ter vindo de mim? Ela falou assim, não veio de você. Aí ela falou assim, para te explicar melhor, é como se você tivesse jogado um bilhete na loteria e o teu filho veio premiado. E aí, dali em diante, começou a minha luta contra a distrofia muscular de Duchenne. Meu filho era o número 99 do Hospital das Clínicas. E começamos exames e tratamentos, medicações. E foi uma vida de fisioterapia, fonoaudióloga, psicólogos. Tudo que falavam que era bom, eu corria atrás. Chegaram a falar para mim que leite de ovelha era muito bom. E aí o meu primo, ele tinha um amigo numa fazenda em Itanhaém e conseguiu os leites de ovelha. E aí eu tinha um outro amigo que ia buscar esses leites de ovelha para mim. Tudo que vocês possam imaginar que falavam que podia ser bom para o meu filho, eu fiz. Eu corri atrás. Ele começou a fazer um tratamento no Núcleo Henry, ele ganhou perua, a minha avó o tempo todo do meu lado, a minha mãe o tempo todo do meu lado, mas eu não tinha mais vida. Eu não tinha mais vida. Por que eu não tinha mais vida? Porque eu tinha que viver 24 horas para o meu filho. Eu me arrependo? Não. Eu não me arrependo nem um segundo de tudo que eu fiz, de tudo que aconteceu e de tudo que ele se tornou. O meu filho, ele foi um menino super carismático, um menino que não reclamava de nada. Quando ele reclamava é porque era para correr, porque ele estava com problema mesmo. Ele era corintiano roxo, verdade? Corintiano roxo. Sofreu, viu? Na mão de tio, na mão de padrasto, em relação a time, viu?
porque a maioria era São Paulino e ele era corintiano. Imagine as confusões que davam. E os tio e padrasto enchiam o saco dele para perturbar mesmo a vidinha dele. Mas bem, com as medicações que ele tomava, que não foram poucas, nós conseguimos estacionar a doença. Como assim estacionar a doença? Ele tomava uma medicação que era para a vida toda. E essa medicação, ela de vez progredir a doença, ela regredia. Então, assim, o Maicon, se ele tivesse que parar de andar aos 5 anos, ele ia parar de andar aos 10. O Maicon, se ele tivesse que parar de respirar, né? Porque dá insuficiência respiratória, com 10, ou 11, ou 13, ele ia parar de respirar, ia diminuir a respiração dele com 16, 18. Então, esse conjunto de medicação fazia ele regredir a doença. E aí, a gente aproveitava cada segundo, cada minuto, como se fosse o último. Pois bem, não foi fácil. Não foi fácil ter um filho deficiente em casa. Ele tinha suas crises, mas ele tinha muita fé. E ele me ensinou a ter fé. Aquela fé que a gente não vê, mas que a gente crê. E foi essa fé que levou o Maicon a viver 22 anos da história dele. Foi essa fé que fez o Maicon não precisar usar fralda, não precisar usar aparelho para respirar e não precisar fazer nada do que a doença tinha que fazer, porque Deus estava ali com ele. O Maicon, ele acreditava literalmente que ele ia se tornar um juiz de futebol e que aos 25 anos ele ia levantar da cadeira, ele ia ter filhos e ia se casar. Pois é, gente, essa era a fé do Maicon. E nós sabíamos que, perante a medicina, isso não ia acontecer. Mas nós vivíamos com ele como se fosse o último dia. E o Maicon viveu. Ele teve seus momentos ruins, os seus momentos bons, teve seus momentos de felicidade, que ele conheceu o CT do Corinthians, o Tite, o Cássio, todos os jogadores. Ele realizou o sonho de ver jogo de futebol lá no Itaquerão, com a camisa nova do Corinthians. E o Maicon renasceu dentro de mim a fé. O que eu quero dizer com vocês sobre isso? Aconteça o que acontecer na vida de vocês, seja momentos bons ou seja momentos ruins, mantenham a fé, mantenham a cabeça erguida, continuem, não desistem. O Maicon se foi. O Maicon se foi no dia 2 de julho de 2016. Meu mundo parou, né? Porque eu amputei um membro meu. Um filho meu se foi. Mas eu sei que ele foi para os braços de Deus. E a minha consciência é tranquila, porque eu fiz tudo o que podia fazer. E se hoje Deus me desse a oportunidade de ter o Maicon de volta, eu faria tudinho de novo, mas com a maior intensidade. Em nenhum momento Deus me desamparou. Em nenhum momento Deus deixou eu cair. Em nenhum momento
Deus deixou eu me perder. Ele me resgatou. Lá no meu luto, Ele me resgatou. Ele me trouxe a vida e me fez lembrar que a fé é o único instrumento que faz você prosseguir. Então, gente, não desista da vida. Passe pelo que passarem, não desistem da vida. Porque a vida é uma dádiva de Deus. Eu podia ter largado o Maicon com vó, eu era nova, eu podia ter ido viver minha história, ido trabalhar, ido bater perna, né? Uma menina, 16 para 17 anos. Não. Deus me deu a vida. E eu precisava manter essa vida. Eu tinha essa missão. Qual é a mãe que gostaria de ter um filho especial? Qual é a mãe que gostaria de lá no futuro descobrir que seu filho pode morrer a qualquer momento? Qual que é a mãe? Quais os questionamentos que vêm na nossa cabeça? Ah, por que que Deus fez isso comigo? Ah, porque eu não merecia isso. Por que que meu filho tem que sofrer? Tudo tem um propósito. Tudo é um processo. Tudo vale a pena quando você tem aqui dentro Deus na sua vida. E eu tô falando assim, Deus intimamente. Porque se não fosse Deus, hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Tem um versículo que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a realidade é essa. Ele é o meu pastor. Deus é o meu pastor. E nada há de me faltar. Não vai me faltar amor, não vai me faltar fé. Por mais que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, Ele vai me segurar pelas mãos. Eu vou estar em pastos vestejantes. Desculpa, eu errar, mas é a emoção. E assim, o Maicon, hoje é aquela estrelinha lá no céu. Mas todo dia eu me lembro, ele falando assim para mim, antes dele ir embora: mãe, vai ficar tudo bem. Eu amo a senhora. Deus abençoe. Foi isso que, as últimas palavras que ele me disse. E eu trago isso dentro de mim. E eu trago também o que a psicóloga falou. E que é exatamente o que a gente tem que viver, qualquer ser humano. Vivo hoje. Hoje é uma dádiva de Deus. Hoje é o presente que Deus te deu. O amanhã só a Deus pertence. Não fica machucando sua cabeça. Ah, mas eu tenho que amanhã fazer acontecer. Não. Deixa Deus agir no amanhã. O passado se foi. Não existe mais. O hoje existe. Então vamos viver hoje. Agradecer pelo hoje. E seguir a nossa vida hoje. Sempre com fé e sem desistir. Tem mais vídeos por aí. Tem mais histórias por aí. Fique atentos. Amo vocês.